Então, gente, continuando aqui, fazer outro exercício. Mas então, outra prova, 2017. A indústria de aviões é composta por 16 firmas. Isso é uma questão que eu tirei de concurso público, tá? A função custo de longo prazo de 10 dessas firmas é definido por C igual a 2 mais Q ao quadrado dividido por 2, onde Q é a quantidade produzida. E a das 6 firmas restantes por custo, que depende da quantidade produzida, igual Q ao quadrado dividido por 10, onde Q é a quantidade produzida, né? Nenhuma firma nova pode entrar na indústria. Supondo que o preço de um avião seja igual a 1, forma de falar, né? Igual a 1, qual será o custo total da produção de aviões no longo prazo? Aí tudo bem, falar preço de avião igual a 1, tá, esquece que avião é um produto qualquer, vamos considerar essa estrutura, né? Qual será o custo total da produção de aviões no longo prazo? O que seria esse custo total? No caso, você está pensando o custo de todas as firmas, né? Ele não está especificando o custo de uma firma, o custo total, todas as firmas juntas, né? Então a gente tem o quê? A gente tem, vou resolver a questão, né? Mantida aí o enunciado. A gente tem que o custo marginal das primeiras firmas, vamos dizer que o custo marginal de A é igual a Q, né? Então é só derivar ali as primeiras 10 firmas, vamos dizer custo marginal de A, são essas 10 primeiras firmas. Cada uma delas tem um custo total igual a 2 mais Q ao quadrado dividido por 2. Derivando isso em relação a Q, vai dar Q, né? Vai ficar 2Q dividido por 2, corta 2 com 2, fica Q. E igualando o custo marginal dessas firmas com a receita marginal, que no caso é 1, aí essa questão é meio estranha, né? Nenhuma firma nova pode entrar. Então, a rigor, era para ser um mercado fechado e as empresas têm poder de mercado. Só que a própria questão diz que o preço é 1 do avião, né? Então, tá dado. Então, as firmas não têm, o setor é fechado, mas nenhuma firma tem poder de mercado. O preço do avião é 1, né? Para simplificar. Mas então, igualando o custo marginal com a receita marginal igual a 1, então o custo marginal é Q, receita marginal é 1. Então, Q igual a 1, né? Sendo assim, a gente tem que cada uma dessas 10 firmas, cada uma delas produzirá uma unidade do produto, né? E aí você poderia considerar o custo de produção dessas firmas, né? Sendo que, né, se você considerar o lucro, a gente vai ter o quê? O lucro é preço vezes quantidade, o preço é 1, quantidade produzida é 1, então vai ficar 1 vezes 1, menos o custo de produzir uma unidade, que é 2 mais 1 ao quadrado dividido por 2, que vai dar 2,5. Então o lucro dessa firma vai ficar 1 menos 1,5, menos 2,5. Então o lucro dela é menos 1,5, então o lucro é negativo, né? Então é prejuízo. Então essas firmas não se sustentam, né? E pelo que indica a questão, a situação fica dessa forma. Então aquela questão de ser subjetivo, se fecha ou não tem dúvida aqui. É claro que as firmas vão fechar, essas firmas não existem, não vão existir, né? De outro lado, se a gente considerar as 6 firmas restantes, qual vai ser o custo marginal de produção? Como o custo delas é Q ao quadrado dividido por 10, então o custo na margem dela vai ficar 2Q dividido por 10, que vai ser Q dividido por 5, né? Então o custo na margem é Q dividido por 5. Igualando o custo marginal dessas firmas com a receita marginal, de novo, que é 1, vai ficar Q dividido por 5 igual a 1. Então Q é igual a 5, né? E daí que o lucro dessas firmas vai ficar preço vezes quantidade. Preço é 1, quantidade produzida por cada uma delas é 5, menos o custo total de produção de cada uma delas, que é 5 ao quadrado dividido por 10, pois o custo dela é Q ao quadrado, Q é 5, então fica 5 ao quadrado dividido por 10, que vai dar 25 dividido por 10, que é 2,5. Mas então o lucro de cada uma delas é 2,5 vezes, é 5 menos 2,5, que vai dar 2,5. Então elas estão no lucro e se mantêm atuando, né? Mas a pergunta da questão é: qual será o custo total de produção? Então, cada firma vai ter um custo de 2,5, são 6 firmas, então o custo total de produção fica sendo 15, né? Então, qual o custo total de produção? 30, 5, 15, 2,5? Esse 2,5 aí esse item E é pegadinha, né? Muitas pessoas podem marcar esse item E, mas na verdade o item certo é D. Mas qual seria a pegadinha aí? Muita gente vai pensar o custo total de uma firma, só que a questão não está fazendo menção ao custo total de uma única firma.
Está falando do custo total de produção. São 6 firmas, cada uma tem um custo de 2,5, né? Está fazendo menção ao mercado como um todo, tá certo? Mas enfim, isso aí é questão de concurso, tá? Esse é o exercício. Fazer outro então. Então agora, considere que o governo, prova 2017, considera que o governo impeça a importação de determinado bem que seja amplamente negociado no resto do mundo. O preço internacional do bem é 10. Caso só haja uma única empresa produtora do bem dentro da economia nacional e CT, custo total, é igual meio Q ao cubo menos 30Q ao quadrado mais 460Q, seja a sua estrutura de custo, e a demanda inversa nacional ou doméstica desse país por esse bem seja dada pela seguinte expressão: preço demandado é igual a 70 menos Q. Então marque a resposta correta. Aí tem uns itens aí, né? Eu não sei se vale a pena resolver um por um, mas vamos resolver a questão em geral, né? A gente tem o quê? Que essa firma está fazendo... A firma nacional não exportará o bem. De novo... Eu acho que parece a questão que a gente fez no vídeo passado, né? Mas vamos ver, a receita total doméstica dessa firma seria o quê? O preço doméstico interno, o preço externo é 10, está dado. Mas então a receita total com relação ao mercado doméstico é preço vezes quantidade, onde o preço é o preço do mercado doméstico, é 70 menos Q. Então, o preço é 70 menos Q vezes Q. Isso dá a receita total, 70Q menos Q ao quadrado. Para achar a receita marginal é só derivar a receita total em relação a Q. Então, fica 70 menos 2Q. Isso é uma coisa. E essa coisa a gente tem o quê? Mesma questão que a gente viu no vídeo passado, no exercício passado, né? A firma vai vender no mercado doméstico até o momento que for interessante para ela, né? No sentido de maximizar o lucro. Enquanto o mercado doméstico gerar mais receita na margem que o mercado externo, então a firma só vende no mercado doméstico. Se a firma chegar a vender muito no mercado doméstico, de tal forma que a receita na margem fique menor que a externa, então ela vai parar uma certa quantidade a ser comercializada no mercado interno e o resto ela comercializa no mercado externo. Mas então qual seria essa quantidade ótima a ser comercializada no máximo no mercado interno? Seria o quê? Para achar isso, temos que igualar a receita marginal interno doméstica com a receita marginal externa, que seria 10, pois amplamente negociado o bem é amplamente negociado no resto do mundo e o preço internacional do bem é 10. Então está dado o preço 10, né? Sendo assim, a firma tem que até Q igual a 30, vale a pena para ela produzir no mercado interno, né? Até 30 vale a pena produzir e comercializar só no mercado interno. Para uma quantidade produzida maior que 30, vale a pena comercializar 30 no mercado interno e o resto no mercado externo. Mesma situação do exercício que a gente fez no outro vídeo, tá? E, sendo assim, de novo, a gente tem aí o gráfico da relação entre demanda interna e externa e a relação entre receita marginal interna e externa, né? E, no caso, até 30 unidades produzidas e comercializadas, a receita marginal doméstica ou interna é maior que a receita marginal externa, tá? Mas isso de um lado, temos a receita, de outro lado temos que ver o custo marginal. Então o custo marginal da firma seria esse valor, né? E daí que a gente tem o quê? Que se a gente igualar, de novo, pode igualar o custo marginal com a receita marginal doméstica e externa. Se a gente igualar com a receita marginal doméstica e achar um valor maior que 30, então na realidade é para a gente igualar o custo marginal com a receita marginal externa, porque a gente vai exportar esse bem. Tudo que for além de 30 unidades é no mercado interno e o resto no mercado externo. Mas se a gente igualar o custo marginal com a receita marginal externa e der um valor menor que 30, então é porque não vale a pena exportar o bem, a firma só iria produzir e comercializar o produto no mercado interno, né? Mas então a gente tem o quê? Que igualando o custo marginal dessa firma com a receita marginal externa, supondo que ela vai chegar a exportar, a gente vai ter uma equação de segundo grau e as raízes seriam 10 e 30. Mas 10 e 30 a gente tem o quê? Que
Se ela produzir 10 unidades ou 30, significa dizer que ela não vai exportar. Então, claramente, para essa firma não vale a pena exportar. Se a gente igualar o custo marginal com a receita marginal interna, a gente tem que as quantidades a serem produzidas, as raízes da equação aí no caso, seria 8,730, né? Então, claramente, essa firma não vai exportar nada, porque no máximo, em qualquer caso, ela produziria no máximo 30 unidades. Mas até 30 unidades essa firma não exporta, né? Ela só vende tudo no mercado interno. Mas então, o que ela vai considerar é 8,7 unidades ou 30 unidades. E dessas duas, qual seria a alternativa da firma? Aí essa aí é mais fácil, é só considerar o que gera mais lucro para a firma, né? A rigor tende a ser a segunda raiz, né? Mas considerando a primeira raiz, a gente tem o quê? Que o preço do bem é 70 menos Q, onde Q seria, no caso, 8,7. Então, o preço do bem seria 71,3. E aí o lucro da firma, ao produzir a quantidade igual a 8,7, ficaria prejuízo, menos 1.440. Então, para essa firma não vale a pena produzir 8, parece que não vale a pena, né? Claramente não vale a pena produzir 1.440 unidades. Mas se ela produzir 30 unidades, então o preço do produto fica sendo 40, né? E ao preço de 40, qual o lucro da firma? Fica sendo 900, né? Então, claramente, para essa firma, o que a gente tem? Que ela tem o mercado externo ao preço de 10 e ela tem o mercado interno. No mercado interno, ela tem poder de mercado. Até 30 unidades é preferível para essa firma só vender no mercado interno e o resto no mercado externo. Mas, no caso, a gente viu que não vale a pena para essa firma produzir mais do que 30 unidades, né? Nem considerando a receita marginal externa ou nem considerando a receita marginal externa ou interna. O máximo que ela vai produzir é 30 unidades. Então, claramente, ela só fica no mercado interno. Ficando no mercado interno, ela vai produzir exatamente as 30 unidades e vai vender tudo por 40 e vai obter um lucro econômico de 900, né? Mas então, qual seria as respostas? O preço do bem na economia nacional será 10, não, 40 que a gente viu. A firma nacional não exportará o bem em questão, verdadeiro, foi o que a gente viu. A firma nacional só exportará o bem em questão. Não, falso, só vai vender no mercado interno, não vai exportar nada. D, o lucro da firma será superior a 1.000. Aí no caso não, a gente viu que o lucro da firma vai ser 900, né? A política estatal de restrição às importações não cria peso morto na economia nacional. Aí não tem que fazer conta, né? É intuitivo. Vai criar peso morto. A gente tem que essa firma ela vai estar obtendo lucro extraordinário, vendendo o produto a um preço muito mais caro do que no mercado externo e no mercado interno vai ter uma quantidade muito menor do que teria caso não houvesse restrições às importações. Então a restrição às importações está garantindo poder de mercado a essa empresa e isso está gerando peso morto, perda de bem-estar, né? Sendo que no caso ele não precisa calcular nada, até dá para calcular, né? É só você considerar que o preço do bem é 10 e daria para calcular tanto o excedente do produtor quanto o excedente do consumidor, né? E aí, considerando a situação que a gente está, dá para calcular tanto o excedente do produtor quanto o excedente do consumidor. Em qualquer caso, se fizer a conta, a gente vai ver que está gerando peso morto, perda de bem-estar. O produtor está obtendo grande parte do excedente do consumidor, sendo que o que os consumidores estão perdendo é muito mais do que o produtor está ganhando. Então está tendo peso morto. E sendo assim, item B é que é o certo, tá? Mas vamos ficar por aqui agora, faz outro exercício no próximo vídeo aí. Valeu!